Pra gente, assim, da Ourside, a gente tem que ser transparente. Colocar as cartas na mesa e falar, ó, você pode ganhar X milhões agora, ou se você quiser trabalhar mais Y tempo, a gente pode fazer 2X de dinheiro. Ser transparente, falar qual que é a melhor opção para cada cliente, é o que tá trazendo grande sucesso pra Ourside hoje. Mais um obra-prima. Hoje nós vamos falar desse livro aqui, Psicologia Financeira, Morgan Housel. Trouxe dois especialistas da área aí. Lucas Murata, fundador da Ourside. O cliente é o centro da atenção. A gente precisa estar ao lado do nosso cliente, dar a melhor assessoria possível. O Ourside vê muito dessa ideia, então colocar o cliente no centro das nossas transações. A gente quer virar amigo, a gente quer estar junto, a gente quer estar próximo. E do meu lado direito, Jonathan, economista, financeiro. Cara das planilhas, trabalhei com M&A durante 6 anos. O ser humano não é sempre racional. Ele vai, muitas vezes, tomar decisões irracionais. Eu diria até que a maioria das vezes são decisões irracionais. Mas acho que a grande importância do plano é como que a gente está olhando esse dinheiro no longo prazo. Eu acho que é muita parte do dinheiro não aceita desaforo. A gente tem que realmente cuidar dessa grana e do que a gente vai recebendo de dinheiro ao longo da vida. A galera hoje tá comprando preço, não tá comprando os valores. E a rede social vende preço. A rede social não vende uma mentalidade financeira. Ela te vende a fórmula mais para você ficar milionário. Você vai em 10 meses conseguir dinheiro fácil. Quando a gente amadurecer, que é um processo de amadurecimento, a gente entender que menos é mais, muito risco e pouco ego, e cash schemes, eu acho que as pessoas vão tomar melhores atitudes. O mercado de M&A, ele é muito estressante dependendo do nível que você tá da operação. E quanto mais longa é essa operação, esse deal que tá rodando, mais as emoções vão ficando à flor da pele. Galera, vamos começar mais um obra-prima. Hoje nós vamos falar desse livro aqui, que eu li há bastante tempo atrás, reli ele há pouco tempo aqui. Psicologia Financeira, Morgan Housel. E como sempre aqui no Obra-Prima, eu me coloco para aprender, assim com quem acompanha os nossos conteúdos aí. Então eu trouxe dois especialistas da área aí. Um deles, um grande amigo meu. Os dois, na verdade, né? Grandes amigos meus. Mas um há 15 anos quase aí, meu irmão. Já tive o prazer de dividir o dia a dia com ele. Praticamente moramos juntos. Lucas Murata, fundador da Ourside. É isso. Seja bem-vindo, irmão. Prazer, muito obrigado. Obrigado você pela disponibilidade. Sempre teve essa disponibilidade. Isso me deixa muito contente. E do meu lado direito aqui, um cara que já foi meu financeiro tempo da Chocoós. Lá atrás, lá no início. Cara das planilhas. Economista, né? Luquinhas é administrador. Jonathan é economista. Então hoje estamos bem assessorados aí para conversar sobre o livro aí, a obra de Morgan Housel. E a ideia é sempre essa, né? O livro como um guia aí do nosso bate-papo e trazer a visão aí de quem atua no mercado, né? O John aí com a sua atuação hoje comigo ali financeiro da Solos Franchise. Então, um prazer para mim também estar ombro a ombro todo dia com ele. E o Lucas aí trazer um pouco da Faria Lima aqui para nós, para o nosso bate-papo, diretamente de São Paulo. Veio direto do Condado. Exatamente. Diretamente do Condado. Uma trajetória incrível aí desde o início, né? Desde que se formou dentro do mercado de fusões e aquisições, né? M&A. Então, todas as experiências do Lucas têm esse caminho aí na jornada dele. É isso aí. Vamos falar um pouquinho hoje de psicologia financeira, mas muito também do dia a dia, né? Da prática, do que a gente considera... o que os ensinamentos dali se colocam na prática, né? Como os ensinamentos ali do livro se colocam na prática. Luquinhas, fala pra nós. Como é que é essa vida de Faria Lima lá? O que te levou, na verdade? Vamos começar um pouquinho antes, então. Acho que eu nunca te fiz essa pergunta. O que te levou a fazer administração? Você fez na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Isso aí. E sempre teve claro esse caminho de M&A, fusões e aquisições? Na verdade, não. Na verdade, meus pais sempre falaram que, depende da carreira que você vai escolher, você tem que ser o melhor onde você vai estar indo. Na época, a Fundação Getúlio Vargas era
um chamariz, né? Era uma escola com muito renome. Acabei indo para lá fazer, então, administração de empresas. Acabei ficando. E quando eu saí da faculdade, tinha que fazer um estágio. E tinha 2 opções na época. Ou era consultoria ou era o M&A, que é o que tinha aberto. Só que consultoria tinha que estudar. Tinha que estudar para fazer as provas lá. Falei, pô, não quero mais estudar, já tô 4 anos estudando, quero ganhar dinheiro. Então ficou a opção da gente fazer ali, de eu tocar a parte de M&A. Acabei participando dos processos, gostei. De lá para cá, a gente vem só aprimorando conhecimento, estudando e tudo mais. E hoje eu tenho minha própria empresa de M&A, que é a Yourside. Então a gente trouxe todos os ensinamentos que eu tive ao longo dos anos. Tenho sócios, tenho... Cezinho, um abraço pro Cezinha. Grande Cezinha. Cezinha é muito bom, ótimo sócio. E a gente acabou, então, construindo aqui a Yourside, né? Ficamos lá no Condado, lá na Faria Lima. Empresa jovem ainda, estamos começando, mas... Quantos anos tem a Yourside hoje, exatamente? A Yourside, a gente começou ela em janeiro de 24. A gente tem aqui um mês e pouquinho. Já somos uma empresa relativamente grande, já temos mais de 35 mandatos ativos dentro de casa hoje. Nosso time ainda é pequeno, temos 6 pessoas, mas todas qualificadas que a gente trouxe do mercado, todas já trabalhei antes. Então a gente tem uma pegada diferente assim, na ideia de M&A. Não precisamos de mais gente, precisamos de gente muito qualificada para a gente conseguir ter assertividade, conseguir fazer bons processos aí de assessoria. Então a gente está no mercado aqui agora. Temos alguns clientes aqui em Curitiba, temos clientes em outras regiões do Brasil, Nordeste, Centro-Oeste. E estamos aí, estamos na luta aí para trazer os melhores captações e melhores fusões e aquisições que a gente possa ter para os nossos clientes. O que te fez sair das empresas da última onde você trabalhava? Qual foi o gatilho que te fez... O Cezinha trabalhava com você nessa época, né? Trabalhava. Junto com alguns do time, né? Isso. Tem o Caio, japonês, a Vitória... E o Rafinha. E o Rafinha, todos os queridos. Um abraço para todo mundo lá. E o que fez tu e o César decidir assim, cara, vamos pro nosso caminho? O que foi os principais pilares assim da fundação da Yourside, assim, esse gancho para, vamos tocar a nossa vida agora? Vocês estavam numa empresa grande, né? Também ali. Perfeito. No Condado. Acho que a ideia de montar a Yourside veio muito da pegada que cliente é o centro da atenção, né? Então, assim, até temos o nosso branding, estudamos bastante, o Rodrigo que ajudou a gente a montar nosso branding, mas vem muito da ideia de a gente precisa estar ao lado do nosso cliente. A gente precisa dar a melhor assessoria possível, porque tem um conflito inerente dentro do serviço que a gente faz, que é a gente ganha dinheiro quando a gente faz uma transação. Então, às vezes eu posso estar empurrando uma transação para eu ganhar dinheiro e não melhor para o cliente. E a gente trouxe isso para a Yourside como um valor que a gente nunca vai poder fazer isso. Então, qual que é a nossa sacada para a gente conseguir estar ao lado do cliente? A gente não tem pressa. Eu vou fazer essa transação, seja em 1 ano, seja em 2, seja em 5 anos. Tanto faz. Mas eu sempre vou ter que dar a melhor opção, porque o cliente, quando ele vem para a gente, ele realmente busca a melhor opinião, né? Ele espera que a gente seja transparente, que a gente fale a verdade. Então, assim, é muito ruim se a gente chegar e a gente ter esse gatilho de querer fazer uma transação pelo dinheiro, sendo que é justamente por isso que ele veio para contratar a gente, que ele quer a verdade. É o melhor momento de fazer, espera daqui um pouco, cresça um pouco mais, como é que vai funcionar o meu valuation. Então, assim, a gente quer estar ao lado do cliente para a gente conseguir fazer essa transação. E aí a Yourside veio muito dessa ideia. Então, a gente quer colocar o cliente no centro das nossas transações, a gente quer virar amigo, a gente quer estar junto, a gente quer estar próximo. E a gente queria acabar com esse conflito que existia dentro do mercado financeiro, né? O mercado financeiro, tu diria que tem muita pressa em chegar no deal mais rápido, assim, acontecer e sair do projeto, como um todo, ou sua maioria? Eu acho que assim, casas e casas. Acho que tem a ver com cultura, com valores de cada casa. Tem casas que querem fazer mais rápido, ganhar dinheiro. Tem casas que querem fazer mais bem feito. O problema é que o bem feito, ele demora muito também. Então, existe encontrar uma dose, né? De assim, quanto que o cliente também está preparado, quanto que ele quer fazer. Mas acho que o ponto para a gente, assim, da Yourside, a gente tem que ser transparente, né? Colocar as cartas na mesa e falar, você pode ganhar X milhões agora, ou se você quiser trabalhar mais Y tempo, a gente pode fazer 2X de dinheiro.
nem sempre o cliente ele quer maximizar o dinheiro. Às vezes ele quer ganhar logo, seja por algum motivo de saúde, seja falta de sucessão, seja idade, alguma coisa que possa estar incomodando ele. Mas acho que a gente realmente ser transparente, falar qual que é a melhor opção para cada cliente é o que está trazendo grande sucesso para a Ourside hoje, né? Então a gente... Todos nossos clientes recomendam a gente para outros clientes, para parceiros, para fornecedores que eles têm. Então isso é o grande sucesso que a gente tem. Se a gente consegue transmitir uma confiança, que ele fala assim, estamos trabalhando junto, não é agora, mas dado o excelente trabalho que vocês vêm conduzindo, eu quero te indicar 2 amigos meus que acho que estão no perfil do que vocês estão buscando, que tem comprador. Então esse é o grande sucesso que a gente está tendo na Ourside agora, né? As pessoas acabando recomendando a gente, o que é muito legal. E aí, assim, da Faria Lima, que você comentou, Marco, acho que é de casa para casa. Não tem certo, não tem errado. Cada casa vai ter um jeito de tocar. O que a gente trouxe muito para o Ourside também é que, assim, todo mundo que está na Ourside hoje já trabalhou pelo menos 5, 6 anos dentro de M&A. Então, a gente não tem estagiário, a gente não tem analista, a gente só tem associate para cima. A ideia é que a gente tenha uma pirâmide invertida, então que a gente tenha muitos sócios e pouca gente na base. Que eu acho que a diferença que a gente pode ter é a gente ter muita transação nas costas, a gente saber o que acontece, saber como que a gente posiciona cada uma das cláusulas que a gente vai estar tocando. Não necessariamente a gente precisa de gente amassando barro. A gente precisa ir lá e trazer solução. Né? E trazer solução só vai trazer... E comprometimento, assim, você vai conseguir comprometimento ali com todo mundo, com os projetos, né? Com 100% do time com os projetos que estão tocando ali. Total. Acho que eu vou levantar uma bola pro Murata aqui, porque eu já trabalhei com M&A durante 6 anos. Eu ia falar isso, eu ia chamar isso. Um pouco da tua experiência aí. O mercado de M&A, ele é muito estressante dependendo do nível que você tá da operação. E quanto mais longa é essa operação, esse deal que está rodando, mais as emoções vão ficando à flor da pele. E tentando trazer um pouco ali da psicologia financeira, depois do cliente ali que está tentando vender o negócio dele, já assinou uma carta de intenção, um memorando de entendimento, já está ali na proposta na mesa, você já tem o valuation para balizar a negociação, o vendedor está tentando puxar o preço ali para o mais alto que ele conseguir e o comprador está tentando empurrar o preço ali para o mais baixo para sair o negócio. Para poder sair o negócio, e sempre são reuniões muito tensas. E eu queria entender, a tua visão, eu vejo que você quer estar sempre do lado do cliente, o mais próximo. Como que você lida com essa questão emocional nessas reuniões que são muito tensas? Você tem ali advogado das duas partes, você tem ali o consultor, você tem o analista. Então, é difícil você lidar com essa... Os stakeholders ali. Os stakeholders e também essa emoção à flor da pele naquele momento de decisão, porque tá lidando, às vezes, com uma cifra... Não é nem tanto a cifra, mas é o negócio da vida dele, né? Então, é uma decisão muito importante. Como que é esses momentos, assim? Boa. Complicado, complexo, né? Mas eu acho que até uma coisa que está dentro do livro da psicologia também, e muito do que você tem que ser razoável. Eu acho que se a gente tem um bom senso, é que a gente sempre chega na mesa e fala, vamos levar o bom senso. Não adianta eu tentar buscar um valuation que eu sei que minha empresa não tem, e não adianta o comprador tentar pagar pouca coisa que ele quer ter uma tiro mais alta. Se a gente conseguir chegar numa mesa que é de verdade, o que a gente está fazendo aqui entre nós, amigos aqui, é o que a gente busca numa transação, vamos sentar e vamos bater um papo, vamos ser razoável. Sim, por que você acha que tem que pagar menos? Eu vou dar todas as explicações de por que a gente acha que a nossa empresa tem uma avaliação. Talvez a gente chegue num consenso que não é nem o meu, nem o teu, mas assim, não dá para a gente chegar e falar que, vamos falar uma transação de 50 milhões, não vai ser nem 100, nem 15. Se a gente chegar no bom senso que tem valor, que eu agrego no canal ou no portfólio, ou a minha marca, ela consegue trazer, que esse comprador consiga botar mais produto no mercado, alguma coisa assim, tem um valor intangível que ele vai estar colocando. Então, tem assim, a sinergia, né? Que falam muito. É isso. Eu acho que a gente tem que chegar no bom senso de verdade, assim, de quanto que vale de verdade a empresa. Aquela história, né? O planilha de Excel aceita tudo. Aceita tudo. Quanto o cara quer pagar. E aí a gente tem que fazer a conta se vale a pena para o nosso cliente vender. Então, assim, quantos anos a gente está antecipando de lucro? Teve casos que chegou lá que estavam antecipando 4 anos. Não vale a pena você vender sem estar antecipando 4 anos. Você está vendendo a tua empresa, você vai deixar de receber um prolabore, toda a grana que você vai ter, para daqui a 4 anos acabar o teu dinheiro, não vale a pena. Você vai ver mais que 4 anos. Então, Vale a pena você manter isso
manter a tua empresa, crescer e a gente faz um valuation daqui a 5, 6, 7, 10 anos e vamos tentar buscar um valor maior. Agora, tem casos que estamos antecipando 25, 30 anos. Eu acho que vale a pena, entendeu? Você bota isso para render, ainda mais nossa taxa de juros que está alta, você consegue encontrar bons títulos do governo, ou bons CDBs, ou bons produtos financeiros, que você às vezes consegue ganhar tanto dividendo que você não precisa trabalhar, ou seja, você para de ter um risco específico de uma empresa, você começa a ter alguma coisa que é risco de mercado global, pode ser mercado americano, você pode ir para outros mercados, mas você está trocando um risco. E às vezes vale a pena, entendeu? Porque assim, os mercados eles passam por transformação. Os mercados eles passam por consolidações que a gente está falando. Então vamos pegar exemplos aqui. Farmácia. Já teve um monte de farmácia espalhada pelo Brasil, um monte de japonesinho que estava lá atendendo e tal. Hoje a gente olha, são grandes redes. Então, assim, 2, 3 grandes que dominam o mercado. então vale a pena, às vezes, se você tivesse uma farmácia lá atrás, você prefere estar lutando contra essas grandes redes que vai ter uma barganha muito diferente com o fornecedor, com Fazer logística, uma fusão com com tudo uma mais. dessas. Ou você vender, ganhar um dinheiro, embolsar e ficar mais tranquilo, né? Então, assim, depende do mercado, depende do timing que a gente vai estar falando, mas eu acho que o nosso cliente ele tem que ter o bom senso de saber qual briga ele quer comprar e qual é o valor que a gente está falando. E eu acho que é isso que a gente traz nessas conversas, nessa simplicidade que a gente vai fazendo, sabe? Vocês Não, falam excelente de uma... resposta. Excelente resposta. Perfeito. Vocês falam de uma maneira simples assim, mas eu acho que a gente tem muita gente aí que, né, que nos acompanha que precisa entender de uma forma bem simples assim o que é a empresa pagar 4 anos da vida dela do ponto de vista do comprador e do ponto de vista de quem está vendendo. Isso eu acho incrível para a gente explicar. Vocês normalmente fazem o cálculo em cima do EBITDA ou EBITDA, como se falam, né? Então, é 10 vezes o EBITDA, ou 10 vezes o EBITDA, ou 30 vezes o EBITDA, ou 30 vezes o EBITDA. O que isso significa? Que a empresa, o comprador está antecipando 30 anos de geração de caixa daquela empresa, comprando ela, comprando o risco, comprando a operação, e o cara sai. Então, nesse exemplo que você colocou, que às vezes o cara tem que entender, pô, eu quero isso para 4 anos. Às vezes faz sentido por uma falta de sucessão, igual você falou. Então, só para tangibilizar para a galera de uma maneira bem simplória aí. Não, então, é isso, né? A venda ou aquisição ou uma joint venture aí para acelerar crescimento, né? Em canal sinérgico, né? Juntar uma farmácia com uma empresa de remédios. Exemplo hipotético, claro que tem muita complicação dentro disso que eu estou falando, mas às vezes por sinergia faz sentido e ganha crescimento, ganha tempo e tal. Então, o que o Lucas comentou, é importante a gente deixar bem clara essa visão, né? O dia a dia de vocês de aquisição, fusão, claro que tem outros termos, né, que se coloca na mesa de uma fusão, existem vários caminhos de fusão, numa venda. Dentro dos teus cases hoje, assim, um pouco antes ainda de a gente entrar na obra aí do Morgan, o que você mais tem feito e aonde vocês gostam, onde a Your Side gosta de trabalhar? Ou não tem um playbook para ser seguido, vocês olham mesmo pro cliente, como é o nome da empresa, eu acho que isso é legal. Boa. Assim, até colocando um pouco mais assim, quanto que uma empresa vale, né? Ela vale o que ela tem o potencial de fazer de geração de caixa nos próximos anos, trazendo uma taxa para trazer o valor presente, né? Então, assim, tem todo o risco que você está comentando, que é o que vai valer, faz valer uma empresa ou não. Quando a gente olha os clientes que a gente tem na Yourside, a gente, obviamente, traz um lado de expertise de como que a gente fala com os fundos de investimento, venture capital, com family offices ou com empresas estratégicas, que são empresas grandes do setor. E a gente faz um mapeamento para entender por que faz sentido a gente fazer uma fusão ou aquisição, né? Então, assim, existem principalmente 3 motivos de por que as empresas fazem M&A, né? Produto, canal ou geografia, tá? Então, assim, quando a gente pega um cliente, a gente tem que entender como que é o posicionamento dele para entender como que os outros stakeholders, os compradores, olhariam essa empresa. Então, não tem um playbook muito do que a gente fala como que vai ser, porque depende de empresa para empresa. Então, se a gente vai falar aqui sobre a Chocós, é uma estratégia. Se a gente vai falar sobre uma empresa muito maior, vai mudando de estratégia. Então, a gente tem que entender como é que é a relação do empresário com a empresa e como é que o mercado está atuando para a gente saber como se posicionar.
Às vezes vale a pena a gente pegar, trazer um fundo de investimento que vai colocar um dinheiro na companhia, fazer um crescimento nos próximos 6, 7, 8 anos e fazer uma venda futura. Às vezes vale pegar um dinheiro para fazer uma consolidação, igual a gente falou de farmácias, né? Depende muito do segmento. Não tem um playbook muito de vamos pegar todas as empresas e vamos vender. Porque se fosse assim, as empresas iam crescer só por causa disso, né? Sim. Ia ser só parte inorgânica, só aquisição. Nem sempre. Às vezes as empresas já fazem um crescimento orgânico, estão buscando alguma outra coisa que tem que ter um diferencial, uma tecnologia, né? Então a gente tem que entender muito assim o que o nosso cliente tem, se faz sentido ou não faz sentido, se é o momento exato. Então não tem uma regra, tá, de como que a gente vai fazer. A gente tem que a gente tem na Yourside uma metodologia, que é a gente fazer uma avaliação da empresa, dos números da empresa, qual que é o número verdadeiro que a gente está olhando. E a gente também tem uma avaliação de qual é o posicionamento, a arquitetura de marca de cada empresa. Qual que é o branding que a gente está falando. Dentro disso, a gente chega no assessment, que é o assessment que a gente faz da companhia, que é onde vai direcionar se a gente vai para o mercado agora, daqui a 2, 3 ou 5 anos, e quem que são os compradores dessa empresa. Depois desse assessment que a gente vai e apresenta para o nosso cliente, a gente vai ter a fase do valuation e da apresentação, e é ali que a gente vai definir. Então, assim, quem que são os compradores, qual que é a nossa visão e qual que é o valor da empresa. Passando pelos pontos, a gente estando ok com isso, a gente vai para o mercado. Isso é legal que você falou. Então, não tem playbook, mas ao mesmo tempo existe a metodologia. Perfeito. A metodologia, primeiro ponto, é diagnóstico e organizar a casa. É isso. E revisitar um planejamento estratégico ou desenhar até junto com o cliente esse planejamento estratégico para ver se faz sentido uma aquisição e qual é o melhor caminho. Ou vai ser uma fusão, ou vai ser uma parceria, ou vai ser, enfim, outras tantas formas de caminhos que a empresa pode seguir. Então, de maneira geral, independente de qual vai ser o fim, o começo sempre vai dentro dessa metodologia até o assessment e aí vocês abrem a mesa para discussão junto com aquele empresário. Perfeito. Acho que é exatamente isso. Então, passamos por metodologia ali, que é primeiro o assessment, a gente vai para o mercado. Eu acho que já linkando com um pouco do livro, na última etapa é a mais legal, né? Que é a assinatura do cheque, onde faz um Pix de um para o outro. E onde a gente tem a assinatura dos contratos finais. E muitos dos nossos clientes, eles têm um medo, né? Você imagina, você ficou 30, 40 anos trabalhando numa empresa, você vendeu agora, o que eu faço, né? Então, sempre tem esse medo de como que a gente toca. E um dos medos que também aparece é o que eu faço com o dinheiro. Onde que eu aplico? O que eu tenho que fazer, né? Que é justamente a gente agora passar para o nosso cliente, esse entendimento que está muito bem escrito nesse livro, que a gente tem que fazer boas escolhas, né? A gente não pode apostar, a gente não pode, igual ele nunca apostou na empresa, nunca apostou num cliente, né? Apostar, eu digo, no sentido pejorativo. Ele sempre teve uma coisa assertiva, boas escolhas que ele fez. E eu acho que temos que olhar isso também na parte final do M&A, que é como que a gente consegue pegar um patrimônio e esse patrimônio a gente consegue perdurar por outras gerações. Então, quais são os tipos de investimento que ele faz? Uma coisa que eu gostei muito no livro, que é justamente na parte final, e que eu concordo 100%, é cash is king, né? Dinheiro é tudo. Então, assim, uma coisa que a gente sempre fala para ele, você vai ter dinheiro. Então, você consegue fazer tudo o que você queria. Você vai poder comprar o teu barco, a tua casa, ou nem sempre, que também é muito pego na parte do livro, que tem muita coisa do ego, muita coisa de querer construir, ganhei um dinheiro, agora eu quero aparecer na mídia, eu quero fazer alguma coisa. Nem sempre é a melhor escolha e nem sempre é a escolha mais inteligente, né? A escolha mais inteligente é como que eu faço para conseguir que esse dinheiro trabalhe para mim, como que eu consigo ter uma renda passiva. Então, a gente passa depois da parte de fusão e aquisição muito nessa parte de ajudar os nossos clientes a entenderem que se ele for gastar, porque agora ele tem uma liquidez que ele nunca teve, né? Vamos falar de 100, 200 milhões de reais, que agora está lá no bank account, está lá na conta corrente dele. Se ele não entender que aquilo tem que gerar um rendimento passivo e do que render ele vai poder gastar, esse cliente ele pode ter que pensar daqui a X anos voltar a trabalhar, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha sempre essa ideia da psicologia financeira dentro do trabalho de M&A. Então, assim, todos os nossos colaboradores lá, o time inteiro que a gente tem, todo mundo lê esse livro, porque é uma parte relevante de como que a gente consegue, ao longo do processo, tirar esse medo do nosso cliente, de o que eu faço com a grana, e explicar para ele, para muitos dos nossos clientes,
como que você faz investimento? O que é um bom investimento? Onde você vai ter retorno? Sim. Porque até pra gente aqui, não sei pra vocês, mas pra mim é difícil investir. Você não sabe qual que são as melhores opções que você vai ter. Você sempre acha que tem alguma coisa que está subindo muito e que você perde a oportunidade, né? Mas a gente tem que olhar também à frente, como é que vai estar, que riscos que a gente está correndo, qual que é o melhor tipo de investimento. Então, assim, é interessante a gente pensar onde colocar o dinheiro, qual é o risco que cada um vai estar tomando e o que eu espero para daqui para frente, né? Eu acho que esse livro vai trazer boas discussões aqui para a gente bater esse papo. Legal. Com certeza. Eu acho que começa por aí também, né? Então, pegando o gancho do que você falou, né? O cara trabalhou a vida inteira, muito tempo, muitas vezes ele nem soube como ele chegou naquele valuation de empresa, ele só trabalhou, acordou, trabalhou, dormiu, trabalhou no outro dia, foi, e aí de repente cai um cheque de 200 milhões com liquidez de segundos na mão do cara ou de uma família desestruturada, e vários casos acontecem de que isso já acabou em tempo recorde, né? O cara foi bom em gastar também. Exato. E aí a gente entra no primeiro capítulo aqui da minha colinha aqui, que é o Ninguém é Louco. Basicamente resume que o dinheiro não aceita desaforo, que é o que nossos pais falam há muito tempo já, né? E o que vocês têm como discussão dentro desse capítulo, assim, de que ninguém é louco, né? Da gente trazer essa razoabilidade para dentro dos investimentos. De não trazer, ele fala sobre a gente não comprometer o que está seguro por conta de um risco, ou por conta de um ego, ou por conta de olhar para o lado e de querer mais. E aí, muitas vezes, é aí que se perde quais são as lições aí dentro desse capítulo aí do Morgan Housel que a gente pode trazer para a mesa aí, John? Eu acho que o primeiro capítulo fica bem claro, algo que até um Nobel de Economia, acho que de 2020, 2021, sobre decisões irracionais com o gasto de dinheiro, né? O ser humano não é sempre racional. Ele vai, muitas vezes, tomar decisões irracionais. Eu diria até que a maioria das vezes são decisões irracionais por conta de situações, até no livro destaca bem essa parte, de você não saber como vai ser o dia de amanhã. Você pode fazer planos, no momento que você está fazendo planos, Deus está rindo de você porque você realmente não sabe o que vai acontecer. E o ideal é você ter essa margem de segurança, você ter ali um plano para quando o plano não está dando certo, para poder realmente saber por onde caminhar. Então não adianta a gente fazer 1000 planos, tentar prever todo o mercado nas planilhas, sendo que no dia seguinte acontece uma catástrofe e a gente acaba perdendo ali boa parte do que a gente investiu. Obviamente que o John não está aqui falando que não é para se planejar, pelo contrário. Não. Quem não planeja, qualquer caminho serve, né? Não, Quem até não sabe mesmo onde vai, fazer, qualquer caminho serve. fazer planos para quando o plano inicial não está dando certo. Exatamente. Então você sempre ter uma segurança, né? Então isso é essencial. Você acha, tem algum ponto aí de lição dentro disso, Lucas, que acha que você já vê no dia a dia prático aí do teu... Eu acho importante ter planos, né? Até porque dentro do plano você é obrigado a pensar muitas coisas que você não pensaria no dia a dia. Uhum. Vai você sentar, olhar a estratégia. E o que eu acho que é importante é você pensar não no curto prazo, não em 2, 3, 5 anos, mas é pensar quando você tiver 60, 70 anos. Como que vai estar tua vida, né? Você vai estar ainda disposto a trabalhar? E como que o dinheiro vai começar a render para você quando você estiver num estágio mais avançado? Eu acho que o mais importante é esse do plano, né? Porque assim, dentro do curto prazo, vai ter o plano A, B, C, vai aparecer um monte de oportunidades, a gente sempre vai estar seguindo as melhores opções, né? A gente é um ser racional, a gente sempre vai escolher as melhores que a gente acha no momento. Mas eu acho que a grande importância do plano é, obviamente, a gente poder se moldar, né? A gente conseguir moldar no curto prazo, mas é como que a gente está olhando esse dinheiro no longo prazo. Eu acho que é muita parte do dinheiro não aceita desaforo. A gente tem que realmente cuidar dessa grana e do que a gente vai recebendo de dinheiro ao longo da vida, guardando muita parte dele
para a gente começar a fazer investimento e para a gente pensar sempre no futuro. Então, assim, para mim o planejamento ele é espetacular desde que a gente consiga entender no longo prazo. Se a gente ficar pensando muito no curto prazo, você perde tempo demais. Em vez de estar executando, você fica planejando. A hora que você vê, passou 5 anos, você só planejou, deu tudo errado, você fica triste e para de planejar tudo. Então, acho que é legal a gente sempre ter um horizonte um pouco maior quando a gente fala de investimento. Onde a gente quer chegar, o que a gente espera, e fica mais fácil. E os dinheiros que a gente vai estar guardando ao longo desses períodos maiores, eles acabam fazendo sentido daí. Porque a gente tem um objetivo final, né? Acho que esse é super relevante, essa parte do planejamento. Tem uma passagem que no livro ele fala, que eu até consultei, que é do Warren Buffett, que desde quando ele começou, no livro fala que ele começou com 10 anos a investir, e boa parte do que ele teve de rendimento foi no final da vida. 65. Depois de 65 que ele começou a ganhar muito dinheiro. Mas ele fala ali algo muito interessante, de 500 investimentos que ele fez ao longo da vida, apenas 5 ou 10 desses 500, então a gente está falando aí de 1% do que ele investiu, é o que trouxe o maior resultado para ele. Então, mas a diferença foi na constância. Foi na constância. E na Então, leitura de estratégia. O plano é você não parar. Não parar. Você sempre tem que estar ali seguindo a risca, independente do que aconteça, guardar um pouquinho. No capítulo 2, eu acho que, já puxando um gancho para ali, ele traz um paralelo entre sorte e risco, né? Isso. E ele esse traz capítulo exemplos, é maravilhoso. Ele traz exemplos, né, de grandes empresários e o quanto foi importante a execução, o quanto foi importante o planejamento, mas o quanto o planejamento não acontece. Que no dia 2 do planejamento, se você não está firme no propósito e na execução, você vai entregar tudo. Que é como aconteceu com vários, porque no dia 2 surpreende totalmente o oposto de todos os cenários possíveis planejados. Isso mesmo. E aí cabe a você analisar a situação e olhar e falar, putz, não vou desistir, beleza, surgiu um novo, né, traz casos do Bill Gates ali, recortes de grandes transações e de grandes acertos que ele atrela até a sorte, né, porque realmente não tem algo explicável para acontecer aquela situação. E mesmo assim o cara aproveitou daquela oportunidade ou daquele desafio, né? Falando um pouco mais assim, o cara soube aproveitar o desafio e transformar aquele desafio e ir muito além do que ele se planejava para aquela época. Acho a partir da adversidade ali, né? Tem algo do senso comum que a gente sempre ouve, que a gente cresce ouvindo, que é você se expor a diversas situações, porque se você estiver no local certo, na hora certa, com o conhecimento certo, é aí que você fala, putz, eu tive sorte. Não foi sorte. Foi porque você exatamente foi construindo ao longo do tempo e se expondo a pequenas situações de risco. Tá ligado a essa questão de você não gastar mais do que você tem, ou seja, você não dá um passo maior que a perna. Exato. Não se expor a um risco que vai te levar à falência, mas você se expor a pequenos riscos e em algum momento, o caso do Bill Gates, né? Uhum. Bill Gates, ele estava no colégio certo, onde tinha o computador que ele precisava, com o colega, o amigo do lado certo ali. Então, e o interesse, a curiosidade dele por tecnologia fez com que tudo isso no momento certo, mas ele se expôs. Ele estava a todo momento ali tentando. Então, acho que muito dessa psicologia financeira que a gente tem que absorver do livro ali, do Morgan Housel, é você saber aonde você pode se expor ao risco para tentar ter a sorte. Isso é uma coisa que eu achei interessantíssima. Assim. Voltando o aprendizado do capítulo 1, que é medindo esse risco. Né? Medindo esse risco. E sempre tendo um colchão de reforço, porque sem comprometer o que é básico para você sobreviver, basicamente. E aí nós estamos falando uma questão intrínseca da vida. Se a gente comprar a ideia all-in em todo risco que a gente aparece, a chance, como o exemplo do Warren Buffett, de 500 investimentos, imagina, ele acertou 5 ou 10, que chegaram aí com 65 anos. Então, a importância da constância, mas assim, em não dar win em uma coisa só. Exato. Né? A gente tem que ir com energia e foco naquilo que, de fato, né, isso o livro nos faz pensar,
que a gente tem que ir com energia e foco naquilo que a gente acredita, mas sempre medindo o risco daquilo dar errado, para você não ficar comprometido 100%, vendido ali naquele erro, né, Lucas? Concordo 100%. Não, e junto com o que o Lucas falou dos exemplos aí da razoabilidade, do acompanhamento do investimento que o cara vai ter que fazer depois que ele vende a empresa. Então, se ele não souber lidar bem com aquele dinheiro, der all-in em alguma coisa ali depois de tantos anos investindo. E eu ia trazer um outro ponto que acho interessante da minha experiência com M&A, que eu trabalhava com empresas que faturavam anualmente ali entre 25 até 150 milhões ano. Então tinha muita empresa familiar que o proprietário da empresa chegava para a gente, às vezes chegava a chorar na reunião, você deve ter já visto esse tipo de situação, meus filhos não querem saber do meu negócio. O proprietário ficou 30, 40 anos fazendo o negócio crescer, se tornar uma referência no mercado, dar milhões. Ele pagou melhor escola, melhor faculdade, viagem, cultura para os filhos. E agora os filhos... Não é o que eles querem. Não é o que eles querem. Então, assim... Como lidar com esse tipo de situação, né? A gente, às vezes, entendia a necessidade dele querer vender o negócio porque os filhos não queriam dar continuidade, mas, ao mesmo tempo, a gente pensava, poxa, os filhos viram tudo isso crescendo. Eles são as pessoas que não deveriam, acho que deveriam muito pesado, mas que teriam a maior probabilidade de saber como fazer aquilo continuar da melhor maneira possível. E, às vezes, não acontece. Não acontece, né? E isso... que o Lucas trouxe, a gente tem que pensar a longo prazo. Se esse pai estivesse pensando a longo prazo e já entendendo que os filhos não têm perfil... Não tem perfil, ele já ia preparar uma outra estratégia. Ele já veria que o filho não é o melhor, então ele já prepararia uma sucessão. Então aí existe várias coisas. E a venda vai acontecer muito melhor de uma empresa, né? Nós estamos falando de compra e venda de empresa, com essa leitura analítica do fundador ali. Meus filhos não tiveram, mas há 10 anos atrás eu comecei a preparar uma sucessão. O cara que era meu estagiário, eu botei ele girar todas as áreas da empresa, tornei ele gerente, supervisor, diretor. Agora o cara tá com as rédeas do financeiro, então, poxa, eu vou me desligar da companhia, vou ficar no conselho, e aí é planejamento estratégico, porque pode dar errado. O filho que tá fazendo administração na FGV, uma baita universidade, às vezes ele vai para outra área, tecnologia. E a empresa do cara é economia real e ele quer outra coisa. E muitas vezes tá certo também o cara. Sim, não. Querer seguir o propósito talvez dele. não tenha certo ou errado, mas é questão de ser razoável. De preparar, né? Preparar. Então, principalmente para empresários nesse patamar aí, a partir de 25 milhões, a gente tá falando de grandes empresas, a gente tem que entender que essa psicologia financeira, de fato, é muito importante. Essa mentalidade de olhar para o futuro com razoabilidade, que é o que ele fala muito nesse início da literatura dele, né? Muito legal. Não sei se você quer trazer algum exemplo. Já passou por isso? Se você entrar dentro de ponto de filhos é uma coisa complexa, né? O que a gente quer, o que nossos filhos vão querer. Acho que é uma parte complexa. Né? A gente sempre quer algo para os filhos, né? Vocês não têm, né? Eu tenho o guia, a gente sempre busca algo. E daí, constantemente, ele está dizendo que não, que ele quer outra coisa. E às vezes aqui de tanto você pressionar, ele acaba até saindo, se desligando daquilo, verdade. Porque você está querendo botar nele algo que tem que deixar natural, né? O que deu certo para você, não necessariamente que vai dar certo pro seu filho. Acho que entra no ponto, no começo da nossa conversa, tem que ter o bom senso, entendeu? Se for do bom senso ali, a criança entender o que está fazendo e ela gostar, os pais vão aceitar. Mas também se chegar lá e a criança tem outro sonho, virar médico, cuidar de tecnologia, o que for, também tem que ter bom senso de falar, tudo auxiliar, bem. Auxiliar, dar o suporte que necessário. É o importante daí para esse cliente, dado que já sabe que os filhos não vão querer tocar, o mais importante que ele pode fazer é explicar para os filhos o dinheiro que ele tem, mostrar o que é uma liquidez, e de deixar esse dinheiro rendendo na taxa de juros para eles continuarem ganhando uma renda passiva, mas cada um seguindo o seu sonho, né? Eu acho que esse é o grande que a gente fala para os nossos clientes. Não adianta a gente imputar, não tenho sucessão, vou brigar. Não adianta você obrigar o teu filho a tocar, ele não vai tocar.
é melhor você botar uma liquidez e falar, ó, nós temos X milhões de reais e vai render 10% disso vai render aqui de juros. E aí cada um segue sua vida, cada um fica feliz. Eu acho que essa é a melhor solução que a gente tem. Por isso que M&A é uma coisa legal, né? Se você não pudesse vender, aí complicou ter menos opções. Sim. Mas agora que você tem a opção de vender e ter liquidez, é uma coisa que, na teoria, o que era difícil é para ficar mais tranquilo, mais fácil. Eu não trouxe à toa esse tema, porque no livro da Psicologia Financeira, o autor escreve uma carta Pro pro filho dele. próprio filho, com algumas dicas. E acho que uma das partes ali que me deixou assim... me impactou no sentido de ele querer ensinar pro filho parte dele ter controle do ego. Que assim, filho, por mais dinheiro que você tenha na vida, a fortuna, que é o que as pessoas não veem de você... Você pode ter muita riqueza, você pode querer mostrar para as pessoas o que você tem de dinheiro, de carro, de bens, de casa, mas tem algo que é muito mais valioso, que é a fortuna que você acumula durante a vida e que ninguém vê. Acho que no primeiro capítulo que ele fala do frentista, ele dá o senhor... exemplo de um senhor que ele pega, né, o índice de falência, né, dos Estados Unidos naquela época que ele estudou, e aí ele pega lá um caso de um empresário que estudou em Harvard, que saiu na Forbes, que ganhou um monte de coisa, que ao pegar o empréstimo para a mansão dele, isso mesmo. faliu. Tinha acumulado muito mais capital. E aí ele pega o exemplo de um frentista, lavador de carro, se não me engano. Uma coisa assim. Ele foi, o Morgan Housel começou em Las Vegas, se eu não me engano, guardando o carro, né? Traz um exemplo também de um cara que rasgava dinheiro, jogava, enfim... quebrava as coisas. As moedas de ouro. As moedas de ouro jogava para ficar dando risada com os amigos, mas voltando. No exemplo do frentista, foi um cara que acumulou ao final da vida 8 milhões. Foi um caso que só veio à tona depois que o cara morreu. E o exemplo dele ficou. Então, eu acho que isso traz até um paralelo, que esse livro, assim, eu considero... O primeiro livro, assim, nesse sentido que eu li muito cedo, um dos primeiros que eu li na vida, foi Pai Rico, Pai Pobre. Eu acredito que a base, né? Meu dia a dia não é financeiro igual de vocês, mas esse aqui seria o meu Pai Rico, Pai Pobre, como do meu pensamento de hoje, assim, sabe? Meu também. Porque é isso, tipo, um cara que é frentista e chegou no final da vida, né, pra gente fechar a história, com 8 milhões acumulados. Caraca, de onde esse cara... Nem a família sabia. Depois ele foi um filantropo lá na região dele, doou para hospital, escola, né? Tipo, boa parte desse patrimônio. Ele, sem saber, seguiu os conselhos que o Morgan Housel desenvolveu durante a vida de gastar menos do que ganha, investir sem parar, assim como o Warren Buffett. Então, existe uma fórmula. Talvez não dê certo para todo mundo, mas se você tentar mensalmente seguir essa rotina de sempre estar investindo, você tem uma chance maior, uma probabilidade maior de conquistar mais fortuna. Esse livro ele fala mais de... Pode falar, Luquinhas. Um ponto que vocês estão falando que eu acho que muita gente busca a felicidade no dinheiro. E eu acho que isso tem totalmente relação com o ego, né? Você pega esse caso do frentista, provavelmente o dinheiro não era a felicidade dele. Não. E eu acho que é isso que vai trazer o sucesso. Se a gente buscar felicidade nas coisas mais simples, que em outras palavras é o que ele fala, né? Ele fala, vamos ter dinheiro, vamos ser felizes, não precisamos gastar, não precisamos ter esse ego. Eu acho que é aí que vai estar a fórmula do sucesso que você está falando, essa metodologia. Tem gente que corre atrás de um sonho e você vê muito isso em qualquer mercado, pessoas que você vai estar relacionado. Tem gente que acorda todo dia com o objetivo de ganhar mais dinheiro. E ele acha que se ele conseguir atingir o próximo patamar, ele vai ser feliz. E aqui ele fala que isso é um caminho sem fio, né? Do 5, do 10. Isso é um caminho sem cara fim. que vai buscando cada vez mais dinheiro. E ele vai descobrir, quando ele chegar, que não é esse dinheiro que vai dar a felicidade. Entendeu? E aí, agora que ele vê tanto dinheiro, ele começa a querer gastar para tentar encontrar esse vazio que está dentro dele. E eu acho que o grande ponto, assim, além de você saber investir, é você ter uma boa consciência. É você acreditar em alguma coisa, acreditar em algum Deus, em alguma coisa que te leva para um próximo caminho, que fala assim, os bens materiais, eles são bons, eles te facilitam, eles te dão uma tranquilidade, eles te dão uma vida melhor, mas tem até o estudo lá de Harvard, né, das aulas e tudo mais,
chega um momento que o dinheiro ele para de ser importante. Não é o dinheiro infinito, né? Então acho que um grande ponto, acho que é esse, assim, a gente entender o que faz a gente feliz no dia a dia, quem são as pessoas que a gente está relacionado. Eu acho que quando você está feliz, você vai trabalhar melhor, você vai ganhar mais dinheiro, você vai poder comprar um outro carro que você quer, mas você vê que não é o carro que vai matar a sua saciedade de felicidade. Ele é só um meio que te ajuda a te locomover, mas não é o meu objetivo comprar o melhor carro, ter o melhor Porsche, melhor alguma coisa. Não é isso, né? Acho que é uma coisa interessante que não está explícito assim dentro do livro, mas tem a ver com a felicidade. Eu acho essa parte de guardar dinheiro, tomar boas atitudes para você conseguir reinvestir, né? Com certeza. Esse caminho do ego é um caminho sem fim, né? Ele traz vários exemplos nesse sentido. Vale muito a pena essa leitura também por conta dos cases que ele traz, os exemplos que ele tangibiliza a literatura dele ali, que me faz refletir assim, logo no início do livro, relendo ele agora, me voltou isso, que a inteligência no fim das contas não importa, até com relação a esse exemplo que nós estamos falando. O cara de Harvard e um frentista de posto sem educação, sem estudar a vida inteira em boas escolas, nada. É mentalidade, é o que está aqui esse livro falando. É a mentalidade de gastar menos do que ganha, de investir e de pensar no futuro, porque o cara que saiu na Forbes lá, um baita consultor, né, destaque no mercado, ele estava preocupado com a reforma da mansão dele, pegou um empréstimo gigantesco, vem a crise de 2008, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e ele quebrou por conta do empréstimo para reformar a mansão. Sendo que ele já tinha um capital acumulado que, se ele tivesse guardado igual ao outro cara, ele estaria despreocupado pro resto da vida. Então, assim, mais do que a inteligência, esse livro faz pensar, mas eu não estudo, mas eu ganho 5 mil reais por mês e eu não tenho a oportunidade de ter estudado numa escola de administração, assim como o Lucas, ou economia numa escola como o John estudou, que esse livro traz realmente essa discussão sobre a importância da mentalidade financeira. Isso não está nada relacionado à inteligência financeira. Pelo contrário, ele traz até o exemplo desse cara que era mega inteligente nessa área especificamente e que quebrou. Assim como 80% dos demais que investiram naquela época, né? Nós estávamos falando aqui antes, 85% ou 95% das pessoas que viveram a vida inteira investindo no mercado de ações, nos ativos, né? E no fim da vida acumulou menos do que se tivesse deixado num CDB direto, num CDI da época. Então, é mentalidade no fim das contas, né? Investir naquilo, não necessariamente a gente está falando também só de mercado de ação, né? Investir naquilo que você gosta, que você, enfim, gosta de trabalhar, de ver o dia a dia, porque não dá para também largar, né? Uma discussão que o Lucas trouxe aqui no backstage. Não adianta o que se vê muito também hoje é o cara começar a ir para o mercado de ações e abandonar a empresa que sempre foi a galinha dos ovos de ouro dele, né? A vaca leiteira que manteve a família, ele e tudo mais. Aí ele se afunda ali no mercado de ações, comprando um risco por querer ganhar muito e deixa a empresa da vida dele de lado. E aí vem o capítulo 3, que é o que nós já basicamente falamos, que é nunca o suficiente, né? Nunca o suficiente. Então aí ele traz muito essa leitura do quanto o ego pode aniquilar essa mentalidade de razoabilidade com relação à mentalidade financeira, né? Saber o que é o suficiente é mais importante do que você deixar aberto para querer sempre mais. Já Exatamente. abriu esse assunto, mas é justamente isso. Saber quanto é suficiente para você. Exatamente. E aí você pega o Warren Buffett, que é um cara que tem isso muito claro, e eu acho que o mundo inteiro consegue ler isso dele, que o suficiente para ele é muito simples. Comeu o McDonald's, bebeu uma Coca-Cola. Que mora na mesma casa mora na mesma casa ao mesmo tempo. E aí nós não estamos falando que não dá para ter um carrão, que não dá para ter uma mansão em Miami, ou se você quer ter um barco, tem. Mas isso é o suficiente para você? Não se compare, né? Ele traz nesse capítulo... Eu acho que essa parte da comparação é algo que, para quem estiver ouvindo, estiver assistindo a gente, é algo destruidor. E tem uma parte que eu achei incrível no livro, que vão fazer entrevistas com as pessoas quando elas estão quase morrendo. Uhum. E nenhuma delas fala que você se comparar com o outro é importante. Você querer mostrar para o outro que você tem mais é importante. Então,
o que é importante, acho que o livro deixa bem claro, e a gente já deve ter ouvido isso muito na vida, o importante é as pessoas com quem você se relaciona durante a vida, os amigos, a família. Isso aí é fortuna. É algo que acho que eu falei para você ontem. A diferença, o que mais me pegou no livro inteiro, a diferença de riqueza e fortuna. A pessoa que tem riqueza para mostrar para os outros não está mostrando exatamente o que ela tem de fortuna. Tempo com os filhos, tempo com os amigos, trabalhar no que gosta, fazer o que quer, quando quer. Isso é fortuna. O dinheiro ajuda você ter esse tipo de comportamento. Eu trabalho com o que eu gosto, eu acordo a hora que eu quero. E geralmente quando você pode acordar a hora que você quer, você acaba acordando mais cedo ainda, porque você sente prazer de viver. E isso é fortuna. E você pode viver afortunado, às vezes com pouca riqueza. Um carro simples, um Warren Buffett da vida. Eu acho que no que vocês estão falando, a gente entra muito no ponto do mal do século, né? Nessa comparação, nessa a rede social traz isso, né? A rede social. TikTok, Instagram, tudo que a gente está falando. Você está o tempo todo se comparando. O tempo todo querendo mostrar. E aí que vai vir a depressão e a ansiedade. E aí, como é que você vai fazer bons investimentos ou bons aplicações quando você está numa ansiedade ou numa depressão? Então, acho que é um círculo que acaba voltando, né? Assim, quando a gente amadurecer, que é um processo de amadurecimento, a gente entender que menos é mais, muito risco e pouco ego, e cash is king, eu acho que as pessoas vão tomar melhores atitudes, vão entender. Eu acho que tem muito a ver também com a nossa educação, né? A gente deveria ter coisas mais de educação financeira, mais entendimento. Com certeza. Eu acho que isso ia sair nessa era de consumismo que a gente tem. Se a gente colocasse também, igual a gente tem essa ideia de parecer muito, se a gente conseguisse ter matérias que explicassem mais o que o dinheiro é e qual a tranquilidade de você trabalhar tendo que buscar menos o teu dinheiro do dia a dia, quanto que isso não traz de tranquilidade para a gente começar a pensar em novas oportunidades, em empreendedorismo, em outras coisas, né? Então, assim, se compara os Estados Unidos, até ele bota no livro, os americanos, mais de 50% deles já investem na bolsa. O brasileiro, ele aumentou muito desde a pandemia. Eu acho que era 3%, nós estamos em torno, acho que, de quase 10% agora de brasileiros que estão começando a investir. Mas estamos muito longe de entender que o dinheiro pode gerar alguma coisa de passivo e que isso vai trazer tranquilidade. Se ele entender que a felicidade não está só no dinheiro, eu acho que é um círculo muito interessante. Mas acho que tudo tem a ver com mentalidade. É isso aí. O outro capítulo aqui já está dentro... Eu acho que todas as ideias aqui se permeiam dentro do mesmo valor, que é a mentalidade financeira como base ali. Mas os preços confusos com valores. E aí essa questão que você traz da rede social, a galera hoje está comprando preço, não está comprando os valores. E a rede social vende preço. A rede social não vende uma mentalidade financeira. Ela te vende a fórmula mágica para você ficar milionário. Né? Compre um curso para ficar... Você vai em 10 meses conseguir dinheiro fácil. As bets estão aí para provar no mercado brasileiro como o nosso. E os Estados Unidos já passou por isso lá atrás. Em vez de a gente aprender com o que já se fez lá atrás, já se perdeu, aliás, né, com relação a isso, a gente vê a galera que menos tem pensando no dinheiro como principal resultado e perdendo tudo. E aí vai totalmente como exemplo do que é o contrário do que esse livro fala, né? Então, preços confundidos com valores, né? Isso... Aí eu acho que entra o ponto também, assim... Obviamente as pessoas ali, elas estão apostando porque às vezes é tanta coisa no dia a dia que para ela vale a pena esse trade-off, né? De arriscar tudo e se não der, é uma conta que tá pagando. Mas eu acho que entra muito a parte que ele coloca no livro, que é o juros composto. Né? Que é o pouquinho todo mês que você vai fazendo, você vai conseguir ter uma rentabilidade, você vai conseguir te dar uma liberdade financeira. O ponto é você encontrar os bons investimentos, né? Que aqui entra uma coisa... O que é um bom investimento? Talvez para você, para mim... Para o Marco, cada um seja uma coisa diferente. Mas aí eu trago muita filosofia que eu acho interessante, a filosofia do Barsi. O que é um bom investimento? São boas empresas pagadoras de dividendo. Se você não arriscar, você não adianta ir para o Bitcoin, você apostar 100% no Bitcoin, é uma coisa muito volátil. Vai ser menos volátil? Vai. Em algum momento ele vai diminuir a volatilidade, vai ser uma reserva de valor.
Hoje não é. Hoje hoje já está começando a ser, mas ainda é muito especulativo. Então, assim, se você conseguir entender que o Barsi, igual o Warren Buffett, ficou investindo ao longo de uma vida inteira, conseguiu receber mais de 1 milhão de dividendos por dia que ele recebe hoje, por quê? Porque ele faz uma parte de juros compostos devagarinho em boas empresas. Você tem que entender o que é investimento, o que são boas empresas, como é que você faz isso daqui, né? Eu acho que é relevante entender para todo mundo que bons investimentos não é muito risco. Eu não sei investir. Tudo bem. É tempo. Você pode ter investimentos de baixo risco, você pode ter investimentos do Tesouro aqui brasileiro, você pode botar dentro de um fundo, você pode buscar outras coisas. Não necessariamente precisa ser em ações, que a gente estava comentando, né? Não precisa só ações. Mas ações de boas empresas, não ações de ganho de capital, de empresas que você acha, hoje ela está pequena, mas vai crescer muito. Quantas Teslas a gente tem, né? Quantas empresas tem desse tamanho? São poucas. E se tivesse uma recomendação que seria, vamos buscar boas empresas que pagam bastante dividendo. Eu acho que aqui onde você vai estar o teu capital, onde você vai estar aportando todo mês, que é onde você vai conseguir encontrar essa liberdade financeira. E assim, né? Você deu o exemplo do Bitcoin, mas assim, tem muita gente que trabalha nisso. Então, para ele, o risco no Bitcoin é muito menor do que para eu ir lá e investir em Bitcoin. Claro. Hoje. É o mercado que o cara acompanha, é o mercado que o cara está inserido. Sei lá, eu trabalho com café. É um mercado que eu vou investir com muito mais tranquilidade, com muito menos risco do que o John faria, do Sem que dúvida. você faria. Você trabalha com lendo o mercado de compra e venda. Então, às vezes, você pode fazer numa operação de trade-off, apostar numa empresa que vai crescer daqui 5, porque você está acompanhando ela, está acompanhando o crescimento dela já há algum tempo, você já está estudando ela. Então, assim, para eu fazer esse investimento que você vai fazer, é risco. Você fazer o meu é risco. Eu fazer o do John é risco. Então, é analisar onde eu me sinto seguro e, mesmo assim, medir o risco daquilo, da segurança, né? Você vai ter que ter bons especialistas, esse é o segredo, né? Igual, você vai no médico, cada um tem uma especialidade. Ele estuda tudo medicina, todo mundo faz uma base, mas cada um se especializa. A mesma coisa que a gente está falando aqui, você tem que ter alguém que você confia, que vai te dar boas recomendações de investimento. E eu acho que o segredo aqui é sempre perguntar se o que ele está te recomendando, ele está investindo também. Tem uma parte que ele fala no livro, né? Todo mundo fala muito de investimento, mas pouca gente tem a coragem de botar esse investimento, fazer esse investimento onde está recomendando. Então, assim, a hora que você encontrar um bom assessor, que ele está te recomendando que ele está investindo, eu acho que você vai ter mais segurança. Com certeza. Então, acho que esse é um grande ponto importante. E dentro dos próximos capítulos, a gente falou aqui de riqueza, é o que você não vê. Esse capítulo é muito legal, os exemplos, a forma que ele escreve, os exemplos que ele traz. Ele traz aqui nesse capítulo o cara do 8 milhões também, que é o frentista ali. Então, vale muito a pena ser lido. Mas o próximo é ter claro que a gente muda, né? O nome do capítulo é Você Mudará. É verdade. Então, e que bom, né? Que bom que a gente muda, porque é isso que nos faz ir para frente, de ter uma visão nova a cada dia e estar aberto a oportunidades. E tem pessoas que são avessas a mudanças, né? Eu acho que é uma grande liberdade. A mudança, eu acho que é o maior exemplo de liberdade no dia a dia, assim. Então, ter claro que mudará. Tipo assim, eu vou pensar no hoje, o Marco daqui 60 anos, mas ter claro que o Marco daqui 60 anos vai ser totalmente diferente do Marco de hoje. Então, pensar o que é o suficiente, voltando antes ali, no que ele traz e coloca bons exemplos ali. E na razoabilidade de você pensar, tudo bem, eu posso ser o novo Elon Musk? Legal, é muito, muito bacana você pensar sobre esse ponto de ambição. Mas vamos ser razoáveis e entender que se eu não for, tá tudo bem. Qual que é o meu suficiente? E eu vou mudar ao longo desse caminho. Então, eu não vou apostar todas as minhas fichas nesse sentido. E aí, eu vejo que vocês devem passar por várias questões de visualização. O John já deve ter visualizado, o Lucas já deve ter visualizado. Empresas que não entenderam que o mercado muda, que ela muda, que a própria empresa tem que mudar, né? Que às vezes, isso falando do ponto de vista de empresa, se hoje uma empresa não tem um DNA de inovação, ela não, falando aí numa era de inteligência artificial aí, que a gente está vivendo, a gente... o John puxou... Não, já tem um gatilho. Pode falar. Se a gente não ter essa mesa aberta para mudanças,
a gente já morreu. Então, isso que eu acho que ele me fez refletir dessa forma, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista empresarial. E eu acho que vocês devem passar por muito isso, né? Vem empresas que acumularam e chegaram até hoje, no dia de hoje, com 200 milhões, e aí você vai falar pro cara assim, cara, o que te trouxe aqui não te leva pro próximo passo. E o cara tem aquela visão sólida e fixa de que ele sabe tudo do mercado dele e você tá falando besteira, né? Tem algo aqui que vai interligar com inteligência artificial, com isso que a gente falou agora. Tem uma parte no livro que ele fala: inteligência não é vantagem verdadeira em um mundo que se tornou tão conectado quanto o de hoje, mas é a flexibilidade que vai prevalecer sobre a inteligência. Em um mundo onde a inteligência é hipercompetitiva e muitas habilidades técnicas anteriores se tornaram automatizadas, as vantagens competitivas tendem a ser habilidades comportamentais como comunicação, empatia e talvez, acima de tudo, a flexibilidade. Acho que falar sobre isso aqui é contemporâneo ao que a gente está vivendo no mundo, que é comunicação crescendo muito bem. Então, você saber se conectar com as pessoas, ser verdadeiro, o teu e o negócio que eu já participei muitos anos, essa questão do M&A, se você não se conecta com seja o investidor, ou seja quem está vendendo o negócio, e você não é verdadeiro com ele, que nem o valor que você colocou lá no começo de a gente não faz um negócio se for para empurrar isso aqui. A gente só vai fazer o negócio se for realmente bom para todo mundo. Então, a comunicação, a empatia, se colocar no lugar do outro e você ser flexível, já está... Assim, são habilidades acima da inteligência. Porque a inteligência artificial daqui 5 anos, cara, eu que trabalho nesse ramo de tecnologia, estou vendo a inteligência artificial se desenvolvendo desde o lançamento do GPT-3 da OpenAI em 2022, agora GPT-4. Essa semana aí o boom das imagens, né? Que agora o GPT gera imagens maravilhosos com texto. Você fala assim, escreva um texto dentro da imagem e já sai o texto perfeito. Então a técnica foi automatizada. Agora sobra flexibilidade, empatia e comunicação. E aí essa obra se torna mais importante ainda, né? Bom, a gente viu, né? Eu tive o prazer de já amigo do John, a gente começou uma jornada de estudar, a gente fez na Federal aquela pós de Big Data e Data Science, né? Para entrar um pouco mais no mundo de tecnologia. Minha intenção não era aprofundar, do John desde ali já era. Mas como a gente começou o curso, quando a gente chegou no final do curso, a gente até se desmotivou completamente. Era outro porque mundo. Tudo que nós estudamos, vem o ChatGPT 3 na época, aberto para o mundo, 3.5 eu acho 3.5. na época. E aí abriu para todo mundo, daí a gente falou, nossa tese de TCC aqui agora faz em 2 dias. Exatamente. Então, assim... E aí, claro, o aprendizado que ficou lá de estruturação de banco de dados e dos pontos de vista estatísticos, analíticos e probabilidade é muito interessante, mas é isso que fica, porque o resto agora você é ter uma ideia e botar para desenvolver. Exatamente. Né? Então, acho que você está estudando hoje programação... Análise e desenvolvimento de sistemas. Análise e desenvolvimento de sistemas. Então, você vê que o que mais importa hoje, na verdade, são os fundamentos do que a técnica. Fundamentos, exatamente. Eu não faço... análise de desenvolvimento de sistemas para programar. Eu faço para construir a mentalidade de programador. Para poder saber se o que a inteligência artificial está fazendo faz sentido e se eu precisar modificar ou orientar ela da forma correta, eu saber que está dando tudo certo. Então, eu acho que as profissões não vão morrer. As pessoas ainda vão ter que fazer uma graduação porque ela tem uma estrutura base que vai te dar essa robustez, essa estrutura mesmo, esses fundamentos para você saber se o que você está fazendo está certo ou não. Ainda vai haver curso superior, mas o que vai diferenciar é a ferramenta que você vai utilizar e saber, é que nem uma calculadora. Se você sabe que 2 mais 2 é 4, mas para você operar a calculadora você tem que apertar o 2, apertar o mais, apertar o 2, apertar o igual. O ChatGPT, as LLMs, né, os modelos de linguagem que estão aí no mundo, você tem que saber se ele está te dando o resultado certo. Então, isso daí é flexibilidade, e aí é empatia com o cliente, é comunicação. Então, assim, eu acho que isso aqui fecha muito com o que a gente está vivendo agora. A gente tem que saber se comunicar, se conectar, ser verdadeiro com as pessoas para poder vender bem, ser criativo e entregar uma solução que seja
o que o cliente quer, ter empatia com ele, não só empurrar. Não, eu quero vender. Não, eu quero saber o que ele realmente precisa porque eu vou estar entregando valor para ele. Então, isso é muito legal. Raciocínio lógico, né? Que a gente tá falando no fim das coisas. Exato. Imputar qualquer pessoa vai imputar qualquer dado. A questão é como que você imputa e como que você lê a resposta para saber se está no caminho certo ou não, né? Esse vai ser um diferencial. Dentro desse mundo de programação, principalmente de dados, a gente aprendeu, né? Que se entrar coisa ruim de um lado, cheat in, cheat out. E entrou coisa ruim principalmente na era de... Se você não souber perguntar, vai sair uma resposta ruim. Se você saber o que você está buscando, saber desenhar a pergunta certa, você vai ter uma boa resposta. Programação é isso, né? É isso. E aí, para financeiro também, né? Então, é aquilo. Você se planejou, você manteve uma constância e mantém essa mentalidade razoável e entendeu que tudo muda, que você vai mudar, que o mercado vai mudar, que tudo vai mudar, a gente acaba entendendo que é mais importante o propósito por trás do planejamento do que o planejamento que já deu errado em 3 voltas ali, que na quadra que ele deu, nas 3 primeiras esquinas ele errou. Né? O importante é se manter. E aí ele traz o capítulo que ele coloca como liberdade. A leitura de liberdade dele, né? Liberdade financeira, é muito na linha do que a gente vem falando, somatizando todas essas questões, razoabilidade e tudo mais. E ele traz exemplos ali que eu acho que todos os exemplos que ele coloca, pelo menos na minha reflexão, foi a questão de ser resiliente. É o ponto de resiliência que manteve as pessoas e os casos que ele exemplifica e a forma que ele vê de liberdade financeira. Aquelas pessoas tiveram, antes de tudo, um planejamento, um propósito razoável, mediram risco, tudo aquilo que a gente já vem falando, e aí conseguiram chegar na então liberdade, olhando com visão de longo prazo e tudo mais. Tem algum ponto que você acha bacana desse capítulo trazer, John? Acho que o exemplo que ele traz ali, não sei precisamente se é nesse capítulo, mas ele fala que a planilha aceita tudo, isso a gente já tem muito bem, tá bem claro isso, mas a gente não sabe qual vai ser o nosso dia de amanhã, por mais que a gente consiga colocar tudo lá planejadinho na planilha, e principalmente o que a gente vai estar sentindo no dia de amanhã. A gente não consegue prever o que a gente vai sentir quando os nossos investimentos caírem 20%, 30%. A gente não consegue... A gente tem uma noção, mas a gente só sabe quando sente aquilo na pele. A questão da liberdade que ele coloca no livro, não sei se é nessa parte ou mais para frente, mas que a gente pode puxar como gancho, é a taxa que você paga como se fosse um custo do risco que você está correndo. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, eu estou entrando no mercado de ações, estou colocando lá R$1.000, R$2.000, que seja. E se eu pensar que o mercado caiu, isso é uma penalidade, eu vou me sentir muito mal. O sentimento ligado à minha perda. Mas se eu colocar que aquilo é uma taxa que eu pago pelo risco que eu estou correndo e que aquilo pode voltar a crescer, você muda a tua psicologia, você muda a tua mentalidade ali, psicologia financeira, para entender, poxa, beleza, eu coloquei R$1.000, eu perdi R$500 porque o mercado derreteu, mas pode dar uma, como eles falam, violenada lá, pode subir de novo o mercado, então eu paguei uma taxa por estar correndo esse risco, ok, faz parte do mercado. E quando ele voltar a crescer, melhor ainda. Ou quando ele cai, eu compro mais e eu sei que o mercado pode voltar, mas é olhar no longo prazo e saber que é essa constância e entender a psicologia de não se desesperar no momento que o mercado está indo mal e continuar investindo, ganhando rendimento e construindo essa liberdade, né? Ele traz assim, né? Eu marquei aqui como assim, o valor real da riqueza é a liberdade que ela proporciona. Com certeza. Então, isso... E aí, outro gancho dentro desse mesmo pensamento, que é pensar, que a gente já falou de várias formas, o dinheiro como uma ferramenta para controlar o nosso próprio tempo. Né? Isso e aí é muito tá a verdade. riqueza, aquilo que você falou naquele exemplo. Cara, às vezes o cara tem a liberdade de acordar a qualquer hora. Aí sim que ele vai acordar mais cedo e vai viver com mais...
tesão Desculpa o na francês, vida. mas mais tesão na Mais vida. tesão na vida mesmo, porque, cara, ele tem aquela segurança muito diferente daquele cara que tá olhando o dinheiro, que aí ele vai olhar a queda da volatilidade de um Bitcoin, ou seja lá de qual for o mercado que ele está investindo, ou economia real, que ele vai ter um desafio ali, uma adversidade, e vai se afundar naquele buraco, porque tudo dele estava ali. E aí ferrou, né? A gente tem que medir o all-in que a gente dá sempre, porque no fim dos contas é isso que nos traz tranquilidade, e a tranquilidade nos traz essa riqueza, né? Essa riqueza vem daí. Essa riqueza de você ter dinheiro, ao mesmo tempo ter tranquilidade. E aí esse é o principal A tão valor almejada da liberdade, né? Acho que quando o dinheiro trabalha para você, eu acho que você começa a entender o caminho do que é de verdade, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E dentro do investimento que a gente estava comentando aqui, você saber fazer o investimento na hora certa é um ponto que ele coloca em algum dos capítulos, não lembro qual, que é super relevante. Então, trazendo para o nosso mercado, se não me engano, a Bovespa, a cada 6 meses, tem pelo menos uma queda de 10% a 15% em algum momento. Uhum. É você ter o dinheiro para quando der essas quedas, você conseguir fazer um bom investimento. Que foi assim que ele coloca no livro, né? É você entender que quando uma queda, você conseguir fazer um aporte onde vai te dar todo o retorno que você vai ter. Não é você fazer todo mês a aplicação mensal que vai te dar alguma coisa muito grande. É você aplicar na hora certa, quando tá lá no vale, você fazer a aplicação para conseguir receber todo esse montante de crescimento que o mercado vai ter, essa pujança de dinheiro que vai ser lançada, né? Então, acho que é muito isso, assim. Dentro da psicologia aqui é entender qual o momento de aplicar, como que faz para aplicar, quem são as pessoas que você confia, que está te falando uma verdade, né? Ou vai te dando bons conselhos. É tudo interligado, né? Que a gente está falando. Então, eu acho que é interessante. Se a gente pega, eu estava dando uma estudada recente, que a gente pega a Bovespa mesmo e se olha o lucro das empresas que estão e a cotação que está a Bovespa, nos últimos 3 anos, a Ibovespa mesmo melhorou exponencialmente. O quanto das empresas agora tem lucro. E a cotação ela está mais ou menos igual nos últimos 3 anos, né? Não sai de 120 mil pontos por aí. Só que todas as empresas melhoraram muito. Então, no fim, assim, nossa bolsa, na teoria, ela está barata. Tá barato. Você pode comprar boas oportunidades que dão bons dividendos, em que o dia que ela crescer, você vai ter uma boa cotação. Então, é entender muito onde a gente está lidando. Eu acho que a parte de financeiro tem que estar no dia a dia de todo mundo. Assim, é uma parte relevante, você não deveria desprezar o dinheiro que você recebe todo mês e fazer uma aplicação, né? Dinheiro não recebe desaforo, né? Já diria todos os nossos pais aí. Exato. O próximo capítulo, ele traz o homem na lata de lixo, né? O que eu acho importante desse capítulo é a gente entender os erros e aprender a partir dele. Acho que isso é uma principal reflexão que me trouxe. E que os ciclos econômicos se repetem, né? O Lucas acabou de falar isso, inclusive. Que, assim, a cada 3 ou 6 meses vai existir uma queda. Se você estiver entendendo e se preparando para isso, você vai ter boas oportunidades a partir de uma adversidade. E aí é onde muitos estão quebrando, você consegue aquele jargão clichê, né? De que enquanto alguns choram, outros estão vendendo lenço. Então, esse capítulo cita vários exemplos também. O livro é incrível, assim, ele é muito coeso entre todas as partes deles, né? A gente vem tateando vários insights em capítulos diferentes, mas praticamente se somam, né? E aí o Homem da Lata de Lixo me fez pensar isso, assim, né? A importância de entender que tudo os se repete, erros, né? tudo se repete, aprender e estar melhor no próximo capítulo que vai... Naquele próximo capítulo, não. Mas aquele próximo ciclo que vai se repetir, né? E aí a gente pode pensar por 2 cenários. Sobre o cenário otimista dentro disso, diz, pô, já que eu sei que vai acontecer, vamos aproveitar. Já aprendi agora, vou levar como aprendizado, em vez de cair numa depressão, alguma coisa, agora na próxima eu vou vender lenço em vez de chorar. E por um cenário positivo, que é esse, né? De, putz, realmente, em vez de chorar, depressão, vou estar ali pronto para a guerra. Eu sei que ela vai vir, então eu tenho que estar pronto. Exato. E aí a gente fala do mercado de ações, mas a gente fala do dia a dia, de um executivo também que entende o ciclo da companhia,
de um colaborador que entende que não precisa se desesperar, se perder emprego, enfim, né? Eu acho que isso ele traz uma leitura muito acessível para todo mundo, realmente. Não para grandes investidores, mas também para aquele cara que quer só começar a dar um primeiro passo em se organizar financeiramente falando, né? Exato. E o próximo traz o otimismo surpreendente. Que esse capítulo eu gosto muito, assim. Você consegue lembrar algum gancho, Lucas, João? O que vocês trazem disso, assim? Me traz um tópico para eu poder só lembrar. Aqui ele diz aqui, ó, um que eu trouxe assim como gancho, o pessimismo são mais... O pessimismo é mais inteligente, mas o otimismo gera melhores resultados. Tá, entendeu? Porque acho... assim, o pessimista racional... É que você não pode ser otimista demais para achar que sempre vai ganhar, mas você também não pode ser sempre o pessimista que acha que nunca vai dar certo. Perfeito. Né? E aí volta para a razoabilidade. Isso, eu acho que é aí ser razoável. E eu resumi aqui a importância de você juntar exatamente o que você falou. A importância de você juntar um otimismo racional. Que aí você fica no meio do caminho a parte boa do pessimista, que é ser racional, e a parte boa de ser otimista, que é ser otimista. E aí isso se confunde muito fácil, né? Porque ou o cara é pessimista ou o cara... a gente tava... volta e meia a gente tá em algumas mesas que, putz, tá todo mundo ali focado num projeto e vai ter sempre aquele cara que tá querendo ancorar problema. Aham. Beleza, a gente vamos pôr o problema na mesa, mas se a gente ficar olhando para ele, só para ele, a gente acaba a reunião aqui, vamos embora, porque daí acabou, né? A gente tem que trabalhar em cima das oportunidades e não em cima dos problemas, né? Aí vem o começo da nossa conversa, que é precisamos ter plano. Se a gente tiver um plano, tudo bem, e pior, e melhor. Só que a gente tem que ter uma definição. A gente só vai saber se está indo pior ou melhor se tiver uma base, né? Senão é muito complexo você fazer qualquer planejamento. Pra gente que vem fazendo planejamento de empresa, a gente tem que olhar a base histórica para fazer uma projeção e a gente entender se vai estar indo melhor ou pior, né? Você ser otimista, o que é otimismo? É você olhar toda a empresa está indo e falar, eu espero que alguma empresa quebre para eu conseguir tomar esse mercado. Tá, mas qual a probabilidade de acontecer isso? Né? Eu acho que assim, você tendo bom senso, você sendo uma pessoa racional, eu acho que esse é o grande ponto que eu sempre volto, eu acho que você vai conseguir ter mais facilidade para você entender o que é otimismo, o que é pessimismo e saber como levar isso na parte psicológica mesmo, entre felicidade, tristeza e tudo mais, você conseguir saber onde você está chegando. Eu acho que planejamento, na teoria, acaba tirando muito desses gatilhos, desses medos que acaba tendo dentro do livro, né? Sim. Eu lembrei, você estava falando, eu estava lembrando dos laudos de valuation, que a empresa vem com histórico e que o faturamento dela vem caindo nos últimos 5 anos. Vem lá, 10, sobe, 8, né? 6, 2. Aí ela fala, não, mas o valuation tem que subir, né? Daí faz aquela projeção otimista linda, assim. A empresa crescendo de novo, assim. E o analista que faz o laudo, assim, pensando, poxa, faz não vai parte dar do nunca mercado, certo, né? Mas é o que eles... Não, Ou você tenta fazer flat, né? Fala o assim, pior, não, né? vai continuar nesse patamar aqui. Você vai estabilizar e vai andar de lado Isso. nesse patamar aqui. Então, mas o que é o ponto, né? Daí, nesse caso, ao que o fundador da empresa ou os executivos vão atribuir essa inflexão? Aí o cara não sabe. Não. Tem sempre uma justificativa. Não, mas Tem às sempre vezes a justificativa não faz sentido. Mas daí é a questão do planejamento, né? Não tá errado. Assim, a pessoa, não, vocês estão tentando manipular o futuro da empresa. Não, ninguém sabe o que vai acontecer. Pode ser realmente, e eu já vi casos em que a empresa realmente estava tendo uma queda significativa. Ele falou, não, eu tenho aqui um novo produto que eu estou lançando a partir do ano que vem, que vai me dar um resultado de crescimento. E teve um crescimento, e o cara conseguiu dar a volta por cima, vamos dizer assim. Não, é raro de acontecer, mas acontece. Então, tendo uma boa justificativa... A gente já viu muito dessa empresa caindo, e aí a empresa tem um valuation que alguém fez um laudo, a gente olha lá e fala, pô, mas agora a empresa saiu de 10 milhões para 100 milhões de faturamento, né? E aí a gente fala, não, beleza, mas quanto você precisa investir para você conseguir fazer isso? Preciso no D0 7 milhões.
Bom, mas você tem 500 mil, então, ou seja, todo o teu plano é infactível, né? Não tem o que falar. O cara não tem razoabilidade no otimismo também. É você fala, tem um bom senso, você vai conseguir chegar? Não, então, esquece. Esquece valuation. Valuation de todos os teus pontos é o menos problemático. Vai tentar não quebrar a tua empresa, esquece valuation. Exato. Entendeu? Acho que aí a Your Side tem o diferencial, porque eu já trabalhei em algumas boutiques que ela fazia o valuation. Ela ia lá, e eu sempre fui o cara contra. Falei, não faz sentido isso aqui. Vamos ser razoáveis, vamos olhar para dentro da empresa e vamos resolver os problemas inerentes do negócio para depois pensar em valuation. Não, agora que a empresa não está indo tão bem, a gente vai querer vender? Eu acho que essa não é a melhor estratégia. Exato. Cara, legal. Os próximos capítulos do livro pra galera ler, tá? A gente tá falando aqui sobre ele, mas é uma discussão. Vale muito a pena ler, de fato. Salvando o dinheiro, a gente já tangibilizou isso em vários exemplos. Paciência razoável, né? Então, Warren Buffett, a gente trouxe isso. A razoabilidade em todas os exemplos que o livro trouxe foi preponderante aí pro sucesso. A armadilha da riqueza, né? Que é o ego. Eu acho que é o grande... E às vezes o cara até, como o Lucas falou, às vezes ele nunca teve ego, mas aí ele vê aquele dinheiro, ele se deslumbra e acaba perdendo todos os valores que ele adquiriu até então e muda totalmente, olhando para o lado, né? Essa comparação nesse mundo diferente que antigamente, para a gente ter acesso à realidade de grandes bilionários, era muito distante, né? A gente nem imaginava como vive, né? Como o Globo Repórter falava, né? Bilionários, como vivem, o que come. Então, assim, hoje é muito fácil, a gente acompanha a rotina dos maiores bilionários aí, né? Os caras que movimentam a economia global, né? Com um clique, eu vou abrir meu celular aqui, eu vou saber onde está o Elon Musk, o que a empresa dele está pensando, onde o Zuckerberg está direcionando a principal dele, o cara da Amazon, a briga dos foguetes, tá tudo, né? A briga da inteligência artificial, a guerra da IA, os chineses contra os Estados Unidos, tudo, né? Uma guerra acontecendo, você acompanha real time tudo. Então, isso é bom, mas a gente acaba se comparando, poxa, que eu não tenho esse carro desse cara, né? Então, agora o lado ruim disso é isso, né? Tipo assim, essa armadilha de querer comparar a riqueza dos outros com a sua. E o mais interessante é que a pessoa só cai na real de que essa comparação ela é prejudicial e quase que inútil quando ela tem o dinheiro. É isso que às vezes me deixa assim um pouco... Ela tem que chegar lá para ela falar... Se a gente falar assim, olha gente, leia o livro, entenda que não é o dinheiro que vai te fazer feliz, mas é só quando ela chega lá que ela realmente, cara, putz, não é aqui que está a felicidade. Não é isso que vai me realizar. E ela continua se comparando. Poxa, fulano de tal tem isso. Se você for se comparar, daí entra naquele turbilhão infinito. Hoje eu tenho 5 milhões. Poxa, mas o cara tem 10 milhões. Aí você tem 10 milhões. Poxa, mas o cara tem 1 bilhão. Aí você chega no 1 bilhão. Poxa, mas tem cara que tem 100 bilhões. Aí você chegou no 1 bilhão, aí você comprou um risco, voltou comprou pro zero. O teu Patek Philippe lá, falando, pô, legal, Patek Philippe. Passa uma semana, pô, mas tem um outro relógio mais top ainda. Mas e o que você quer, né? E o suficiente para você? Os amigos, a família, que volta que a gente fala. Eu trouxe aqui, né, para fechar assim o diálogo sobre o livro. Comportamento supera conhecimento técnico. Acho que isso é o início ali que ele traz, muito importante. A importância de visão a longo prazo, entender que a gente muda e entender que os mercados mudam e aquele produto que você vende hoje que te deu muito dinheiro, na próxima década pode nem existir. E o papel da psicologia nas decisões financeiras. E aí manter um otimismo é sempre inteligente, mas com razoabilidade e racional. Sendo racional, medindo o risco. Ser otimista, ponderando pode dar errado. Investimento quem tem 20 anos é diferente do investimento quem tem 50, né? Isso é outra coisa que ele fala no livro. São outros riscos, outro tempo, né? É outro tempo, é outro dinheiro, o valor do dinheiro outro é diferente. Plano, o valor do dinheiro é outro. Eu acho que é isso, gente. É um baita livro, é uma literatura legal. Chegamos aqui numa conversa que ficou muito bacana. Daria para ficar ainda mais umas 2 horas falando de sobre cada esse capítulo livro aí.
Mas é bacana, né? A gente ter um especialista hoje aí, o Murata, o John também, super especialista na área financeira e já trabalhou também com o M&A, pra gente tangibilizar, né? Eu acho que o que o Lucas colocou, acho que vocês acabaram chegando, né? Eu não participei lá junto com o Rodrigo da Saldabi, o cara que ajudou aí, vale a pena a gente registrar, né? Que fez o branding de vocês, é um baita profissional. Eu acho que vocês devem ter chegado nesse nome pelo propósito, né? E 100%. aí, exato. Então, isso diz muito, assim, que muito mais que o nome da fachada, ela é, de fato, o DNA da empresa que está ali. Então, Rodrigão, parabéns aí, conseguiu resolver o branding do Murata muito bem. Muito bom, Conseguiu resumir o Murata, sim, também, o César, sócio do Murata aí, muito bem. A Airside só um sucesso, né? Desde que vocês começaram. Graças a Deus. Vocês fizeram grandes aquisições, fusões, fizeram bons cases aí no mercado, grandes marcas, né? Grandes marcas mesmo. Então de parabéns aí. Espero que continuem sempre nessa jornada. O time deles é incrível. Eu tenho o prazer de conhecer todo mundo lá. Essa semana eu vou passar lá tomar um cafezinho com vocês em São Paulo. Sempre, fica à vontade. Um prazer receber vocês. E eu acho que vale a pena se você quer conhecer um pouquinho mais, cara, também desse mundo, assim, de M&A, não foi especificamente o que nós falamos aqui hoje, mas o Lucas falo isso como amigo, mas ele sempre tem uma abertura com todo mundo incrível. E se quiser passar lá e estiver por São Paulo, quiser discutir, entender, né, abrir o coração com relação, ter um bom conselho. O Lucas nunca se mediu a isso, né? Você e todo o teu time. Sempre à disposição, não negamos conversa com ninguém. Acho que é sempre um prazer. No fim, a gente sempre aprende também. E eu acho que o que a gente pode se ajudar, o que a gente pode melhorar no mundo, faz todo sentido a gente estar aberto aí e construir boas relações. Show de bola. Para mim é um prazer ser amigo, parceiro de vida, de negócio. E mais ainda o John aí, obrigado por ter vindo também. Imagina, venham outros. Que vão vir outros. O John tem o prazer de estar lado a lado aí no dia a dia agora novamente. Uma alegria imensa. Vai estar mais com a gente aqui no podcast. O Lucas também, venha sempre que quiser. Perfeito. Vamos falar sobre essa obra. Vamos trazer o César na próxima vez. Vamos trazer o César aí. César tem bom repertório. O César é um Legal. cara que tem uma experiência incrível, não só no M&A, né? Tem uma vida Espetacular. profissional, uma jornada profissional incrível. E é isso, gente. Eu acho que esse foi o papo, foi muito legal. Para um domingo de manhã, acho que nós temos que dar sequência também, porque tem teu voo para São Paulo agora, né? Exato. Muito obrigado, valeu. Mais um obra-prima obrigado a aí. vocês. Psicologia Financeira. Leia um livro, tá? Quem vê o podcast não acha que é o suficiente, porque o aprendizado que ele traz é muito mais aprofundado, ele mergulha mesmo nessas questões, ele te coloca para pensar. É por isso que eu escolhi essa obra e trouxe os convidados aí para falar dela, porque eu acho que ela é muito importante, foi para mim, e reler ela já foi de novo para mim. Pro Lucas também, quando eu falei, ele falou, putz, baita livro, muito legal, já li, vou reler. O John a mesma coisa. Então, assim, são especialistas da área financeira falando isso, não é o Marco falando. Mas, assim, serve, e eu acho que é uma boa leitura que serve para qualquer um, né? Serve para quem não está nesse mundo financeiro, serve para organização financeira pessoal, profissional, e traz aquilo que é importante, que é a mentalidade de fato. Ele não tem nenhuma fórmula mágica aqui de ficar bilionário. Não. E a leitura é simples, fácil. Simples. Um dia você consegue ler ali tranquilamente, porque é uma leitura super simplificada. Se você for um leitor não assíduo, em uma semana você lê ele com muita tranquilidade. Muita tranquilidade mesmo. Então é isso, mais uma obra-prima. Obrigado, galera, que acompanha aí. A gente vem crescendo. Logo, questão de 30 dias, a gente vai trazer mais um convidado, mais um especialista. Eu acho que esse projeto acaba aprendendo muito, acabo conectando muito. E eu tenho o prazer também de que até hoje só consegui trazer aqui amigos. Isso me deixa mais feliz ainda. Mais que amigos, conselheiros da vida inteira. Os dois aqui, conselheiros sempre, né? Mesmo quando o John foi para outra empresa, trabalhamos juntos, se mantivemos mais amigos ainda. Com certeza. O Lucas, eu acho que a gente se vê mais ao longo de quando a gente não morou junto. A gente mantém essa mesma frequência, quase mesmo morando em cidades diferentes. Então, prazer para mim ter vocês aí como amigo e mentores também. E obrigado.
Valeu. Obrigado a vocês. Sempre à disposição. Obrigado. Sucesso para o site e vamos com tudo. Valeu. Pra cima. Valeu, gente. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.